Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à 4ª temporada do podcast de Aspirinials, com o tema Sexo, que chega ao seu último episódio. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero tecer algumas impressões sobre esse ano surreal que foi 2020. Quando eu, a Natália e o James nos reunimos num já distante 2019 para pensarmos num projeto juntos, já que nos conhecemos há anos e nos admiramos também, a ideia de falar para mulheres maduras veio quase que imediatamente, já que todos nós ultrapassamos a casa dos 40. Colocar no formato de podcast as dores e as delícias dessa fase nos fez crescer e amadurecer juntos com vocês que estão nos ouvindo. Quem nos acompanha sabe que passamos por muitas mudanças e transformações esse ano. Começamos num quarteto com a Cris Guerra e a Daniela Zupo nos fazendo companhia, seguimos em frente com a Maílda e agora voltamos à origem de tudo. Eu e a Nath à frente dos microfones e o James nos bastidores. Tivemos que nos adaptar. Encontros presenciais não mais foram permitidos, mas as trocas com todas as pessoas que passaram por aqui e com vocês aí não deixaram de acontecer. Pelo contrário, quem diria que o mundo virtual nos aproximaria e nos proporcionaria conversar com tanta gente bacana em várias partes do Brasil? E por que não, do mundo? Caímos, levantamos, aprendemos e estamos aqui, encerrando esse ano com mais vitórias do que derrotas. Por isso, queremos agradecer a cada uma e cada um de vocês que ficaram do nosso lado. E saiba que mesmo sabendo que por experiência não devemos definitivamente criar expectativas, eu, a Nath e o James já estamos cheios de planos e projetos para as Perennials em 2021. Nos aguarde. Dado o recado, vamos ao nosso encerramento com chave de ouro, porque a gente merece. Você já ouviu falar em Dona Coelha? Não? Pois saiba que é praticamente um parque de diversões para mulheres. É sex shop, é blog, é página no Instagram, é informação e conteúdo para mulheres de todos os gostos e estilos. Também não é por menos. A idealizadora, Nathalie Gutierrez, também é múltipla sim. É graduada em Relações Públicas, pós-graduada em Educação Sexual, em breve será uma sexóloga formada e é especialista em sex toys. E é ela que vai nos contar sobre esse universo, encerrando o nosso podcast, a nossa temporada Sexo, a partir de agora. Nathalie, seja muito bem-vinda às Perennials. Meu Deus, que honra, que apresentação, fiquei até sem jeito. Obrigada, Fernanda, que honra estar aqui, fico muito feliz de poder participar desse podcast tão incrível com vocês. Muito obrigada, querido, o prazer é todo nosso. Natália Dornelas, tudo bem, minha querida? Eu tô um pouco entretida aqui no e-commerce da Dona Coelha. Isso não é um merchan, mas eu tô olhando os brinquedinhos aqui, gente. Adoro. Mas é engraçado que eu gosto dos que tem mais cara de vida real, porque esses com cara de coisa que não é sexo são muito absurdos, né? Tipo, olha aqui, o Nelly estimulador clitoriano formado de coelho. É quase infantil. Mas vamos falar depois. Tem pra todos os gostos, viu, Nath? É, tá certo, tá todo... Olha,
Tenha a fantasia que quiser, tá tudo certo. Não vai ter carnaval, mas tá tudo bem. A festa tá garantida mesmo assim. A festa tá garantida mesmo assim. Ô, Nathalie, conta pra gente aqui rapidamente como é que você pulou de relações públicas para uma empresária do sexo. Adoro empresária do sexo. Empresária do sexo, amei. Olha, te falar que foi uma doideira, porque eu trabalhava com eventos, já namorava há um tempo com meu marido, e a gente, enfim, em uma das minhas aulas eu tinha uma amiga que vendia produtos eróticos, ia fazer uma viagem, até então com meu marido, que era meu namorado naquela época, a gente estava no começo do namoro, e eu comprei uma série de brinquedinhos com ela, imagina, eu nunca tinha usado nada. E aí comprei, ela me ensinou, fomos pra viagem. E quando a gente chegou lá, eu praticamente abri a mala e joguei em cima do homem, né? Eu falei, é isso aqui nós vamos usar pra isso, esse aqui nós vamos usar pra isso. E aí ele fez, tá, mas você tá me vendendo, né, pra usar? Como é que é isso, né? Você tá me vendendo, é ótimo, né? É, porque eu comecei a dar uma aula pra ele, eu prestei tanta atenção naquilo, porque eu tinha certeza que eu ia esquecer. E aí, neste dia exato, ao invés de ter um momento incrível de prazer, nós entramos numa discussão da necessidade de, por que não, auxiliar as pessoas a comprarem produtos eróticos. Maravilhoso! E aí que nós criamos o blog, né? Pra contar experiências, nós visitávamos sex shops para comprar coisas e essas experiências a gente relatava no blog. E com os relatos, as pessoas pediam para comprar aqueles produtos, mas eu não vendia aqueles produtos, né? Eu só contava das minhas experiências. E pouco a pouco minha vida foi virando de cabeça para baixo e eu fui ficando cada vez mais encantada. E as experiências ruins me levavam a oferecer experiências muito mais interessantes, principalmente para as mulheres. Uhum. E aí que em 2016 foi quando eu virei a chavinha total. Saí do emprego que eu tava e segui com a Dona Coelha firme e forte. E hoje nós dois somos totalmente dedicados à Dona Coelha. Maravilhoso! Muito eu tava bom. vendo no seu, a gente vai falar daqui a pouco, porque assim, são produtos de vários estilos, né? Não só vibradores, mas tem vibrador para pro clitóris, tem vibrador pra tudo quanto é jeito, né? Mas eu tava vendo, eu achei o blog muito interessante porque você discute assuntos que vão um pouco além, assim, do nosso dia a dia, inclusive na discussão de sexo. Eu vi que tem desde amarrações japonesas para bandagem, BSDM que fala, né? É BDSM. BDSM, olha como é que eu tô por dentro disso. Olha, Fernanda, eu quero saber se você vai utilizar na sua vida pessoal. Não faz meu estilo. Mas eu achei legal, porque o blog dela não trata só da história de sexualidade da mulher ou só de como usar os aparelhos e tal. Mas ele trata de uma coisa mais ampla. Vi também que tinha as fases do sexo. Conta um pouquinho pra gente desses temas, dessas coisas que vocês tratam nesse... O nosso grande objetivo, na verdade, desde o começo, e ele continua, e eu espero que ele continue para sempre, é de fato levar informações que não sejam superficiais. Quando a gente fala de sexo, infelizmente, é muito pejorativo. Então, isso no ciclo como um todo. Então, se a gente fala de produtos eróticos, você já imagina aquela loja no meio de uma avenida movimentadíssima com aquelas coisas vermelhas piscando. Se você fala de sexualidade, você imagina já um pornozão. Então, tudo que a gente fala sobre sexualidade acaba remetendo muito a uma forma pejorativa. E quando as pessoas vão buscar coisas na internet, elas acabam encontrando informações muito superficiais e muito machistas. Então, por que não nós, mulheres, não podemos falar sobre isso? Por que a gente não pode ter o nosso espaço para falar sobre sexualidade? Por que a gente não pode saber sobre masturbação, sobre shibari, sobre fetiches, sobre como levar informações para o nosso relacionamento, porque parece que diálogo também é assim uma coisa de outro mundo. As pessoas não se falam, né? Não se conversam, não contam para as parcerias os seus desejos, os seus fetiches, acreditam que de fato o sexo é só entre um casal heterossexual. Parece que pessoas de outros gêneros e outras orientações não pertencem, não podem, pessoas com deficiência não podem ter relações sexuais. Então
tudo isso a gente quer, de uma forma, acolher, estudar, se informar, para poder levar de uma forma leve e descontraída essas informações para as pessoas, para que elas se sintam livres como devem ser, para realizar os seus desejos, os seus fetiches e terem prazer, né? Porque, enfim, muitas mulheres não têm prazer. Não tem. Não, é que quando a Nath falou dos sex shops nas avenidas, eu lembrei, gente, de um sex shop que tem em Belo Horizonte, que eu vou mandar aqui no grupo, Nath, pra você ver. Enquanto a gente tá conversando, a logo, ele fica numa avenida movimentada de Belo Horizonte que se chama Bias Fortes, perto da famosa Clássico. Praça da Liberdade. Clássico. Nosso mais famoso ponto turístico da terra de Minas Gerais 300 anos, e se chama Delírios. E aí tem a Pepequinha e o Pinto, casalzinho de mãozinha dada, escrito O Shopping do Prazer. Eu vou te contar que essa loja tá ali antes de eu mudar para Belo Horizonte. Eu mudei para cá em 96, tá? Então, ó, vou te mandar a Pepequinha com o Pinto. Por favor. Pepequinha com o Pintoso, porque você não tá entendendo. Você precisa ver Eu isso, quero ver, por favor. me manda. Nath. Eu tô aqui pensando, a Nath tá falando aí dessa história do Delírios. Uma vez, há muitos anos, eu fui fazer uma matéria, eu tava trabalhando na Globo, e eu tinha uma coluna de moda. E aí, eu fui fazer uma loja de camisolas muito, muito chiques. Era uma loja, inclusive, num bairro muito chique aqui de BH. E era muito divertido, porque quando eu cheguei lá, ela tinha na frente da loja, então, as camisolas lindas, muito finas, de seda, coisas para né, velas perfumadas, aquela história toda, e atrás, um sex shop. E foi a primeira vez que eu entrei num sex shop de verdade e vi que ele podia. E eu lembro que a dona era uma menina muito fina, e isso tem muitos anos. E o mais doido é que eu Eu fui nesse sex shop, tá, foi, Fernandinha? Nath? Maravilhoso, não era? Eu fui. E eu ali, Era eu olhava e falava cheiroso, assim, né? Assim, não, acolhedor. Era maravilhoso, acolhedor. E ali eu olhei e falei assim, gente, se as pessoas sacarem que na verdade é isso, porque para uma mulher entrar numa sex shop, se sentir confortável, é isso aqui. Porque não tinha nada tão agressivo, tão que você ficasse com vergonha, nada muito, sabe, assim, era tudo muito, muito fino, tudo muito elegante, tudo muito legal, assim. E eu fico pensando que hoje, anos depois, que bom que a gente hoje já tem mais, tanto na internet, né, quanto espaços físicos, esse lugar de prazer. Não só feminino, masculino também, mas a gente é mulher e a gente está discutindo o prazer feminino. Mas assim, que tenha dessa forma menos constrangedora, né? Que seja mais, enfim. Acho muito legal essa evolução. É importante ter esse acolhimento, né? Até porque quando a gente fala de sex shop ou pergunta, isso é muito recorrente na loja. Eu falo loja, mas a gente não tem loja física, né? Mas nas mensagens que a gente recebe por todas essas plataformas, que as pessoas falam, poxa, quando eu penso em sex shop, eu já penso num lugar assim que eu vou ser estapeada de piroca pra todo lado. E não é bem assim, né? Porque a gente tem Como que é? Nath, estapeada de piroca? Porque a gente acha que vai entrar e vai ter piroca pra todo lado. Você não vai conseguir se concentrar, né? E a verdade é que vai muito além, né? De só pirocas, vamos dizer assim. As pessoas resumem sex shop a vibrador e, no geral, aqueles formatos mais realísticos mesmo. Mas a verdade é que não. A gente tem uma série de toys, cosméticos, tanta coisa que eu costumo dizer que, independente do quanto você está disposta a gastar, quanto tempo de relação você tem e o que você gosta, você vai conseguir encontrar alguma coisa para você usar sozinha, para você usar acompanhada, para você usar 3, a 4, a 5, seja lá a forma que você quiser usar. Tá tudo certo. Maravilhoso, tá tudo certo. Maravilhoso. A galera tem muita obsessão com a tal da piroca, né? Porque
a gente já sabe que não é ela que resolve o negócio? Não, eu acho que ela faz parte do conjunto, né? Ela faz a parte, mas às vezes não é ela que resolve o negócio, não, né? Muitas vezes. Muitas mulheres acham que se resume só a penetração. A verdade é que o nosso grande estímulo é clitoriano, mas existem mulheres que têm muito prazer na penetração. Assim como tem muitas mulheres que sentem muito prazer no clitóris, que na verdade todas nós temos muito prazer no clitóris, porque é aquele órgãozinho com muitas terminações nervosas, né? A gente ama. Mas é legal ter essa visão de que todas nós temos prazeres diferentes, tem zonas erógenas diferentes, e que é importante esse descobrimento do nosso corpo, né? Pra entender que tipo de prazer a gente tem. E muitas vezes isso tá também na cabeça, né? Tem a questão também de você se conhecer, né? Se você não se conhece... Eu acho que é o mais importante. Exatamente. A gente recebe muitos casos de mulheres que têm vontade, têm aquela curiosidade muito grande. E a Dona Coelha tem um perfil muito diferente que a gente vende, não por vender, mas a gente quer entender quem é você. O que você gosta? Você já teve uma experiência? Você já usou alguma coisa? Como você se sente em relação a isso? A gente fala que a gente tem esses momentos de consultoria, né? Então a gente passa tempos e tempos no telefone, trocando e-mails, para entender o que essa mulher gosta, né? O nosso público é 90% feminino. Então, você se conhece? Você sabe o que você gosta? Nossa, eu nunca me toquei. Nunca coloquei a mão na minha vulva. Não sei nem onde é o meu clitóris. Não sei se eu tenho clitóris. Isso é muito doido. Ai, que dó, gente. Doido, é muito sério isso, né? Muito sério. É muito sério. É muito sério. Mulheres, se toquem. E a gente tem aí... as mulheres não se tocam e a gente começa também a conversar muito sobre isso, que é a questão da educação sexual. A gente não teve educação sexual. Nós, mulheres, fomos ensinadas uma vida inteira ao tira a mão daí. Verdade. Feio. Fecha essas pernas. Como você vai tocar em alguma coisa que te proibiram uma vida inteira? E aí, de repente, você é incentivada a tocar. Não é assim, né? No estralar de dedos. Então, aí você pega um troço lá pra enfiar, você fala, meu Deus, não, que isso? Tô mal, tô assustada. Então, é um processo. É um processo de autoconhecimento, né? Você falou essa coisa da educação sexual. Eu fiquei lembrando que a minha mãe dava pra mim, assim, primeiramente pro meu irmão, que ele era 1 ano e meio mais novo, mais velho, quer dizer, um livro que era De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Aí tinha toda a historinha explicada, assim. E era um momento, assim, ela vinha com meu pai, abria o livro, mostrava, mas só se falou sobre isso uma vez, aquela vez. E eu devia ter, sei lá, quantos anos, gente? Nem sei, eu devia estar com uns 10 anos de idade, até um pouco menos. Achei que ela foi pioneira, assim, né? Sim, veio, contou, claro, abriu o livro e tal. O livro tá lá na estante da casa deles, né? Que a gente mantém no interior. Mas nunca mais se falou disso. E eu não acho que meu pai e minha mãe tenham nenhum defeito, tivessem nenhum defeito. Eu acho que eles eram... assim como os outros todos. Não sei como é que foi com Fernanda e James aí, que são mais ou menos da minha idade, mas esse papo de, vamos conversar sobre isso. Aí depois vem o papo da menstruação. Mas, assim, essa coisa do acasalamento a gente teve que descobrir na guerra, né? Assim. Eu acho que a gente é de uma geração que descobriu na guerra. Na verdade, eu me lembro de ter na escola, né? Eu não de ter tive. a aula de ciências, a história do Santo Agostinho, né, onde eu estudei, sempre foi muito claro, né, na história que os bebês não vinham das cegonhas, aquela história toda, né, a parte muito anatômica da história, né, mas a parte sexual, a parte da descoberta, a parte toda, foi na guerra. Né? Eu não tive pai e mãe A única coisa que eu tive na minha casa era que, de uma forma muito, talvez assim, não tão mas não tão direta, mas assim, o se proteja, use camisinha, você é muito jovem, né? Não estrague a sua vida tão jovem, você ainda precisa, né, estudar, então assim, essa coisa sempre foi, mas eu acho que diretamente, assim, conversa sexual, eu acho que é difícil até hoje, mesmo para a nossa geração que vai de mães e pais,
é uma conversa complicada. Porque eu tenho acho. amigos que já têm filho adolescente e que mesmo para eles é complicado ainda você conversar sobre sexualidade dentro de casa, com entendeu? os filhos, Ô, Nathalie, você tá planejando, assim, contar pros seus filhos como é que funciona o negócio? Quem fica por cima, quem fica por baixo? Aquela coisa. Sabe que eu penso muito, eu tô numa fase de pensar muito em ter filhos e eu me preocupo muito com isso. Eu tenho uma sobrinha pequena, de 8 anos, converso muito com meu irmão e com a minha cunhada sobre isso, porque no geral as pessoas acreditam que educação sexual se resume a você ensinar aquela criança a fazer sexo. E não é isso. Pois A é. educação sexual pode prevenir um abuso. A educação sexual pode orientar aquela criança do que pode e o que não pode, Claro. o que é região íntima, ter um contato com o seu próprio corpo. Imagina, quando a gente, pelo menos eu, quando eu menstruei, eu nunca fui incentivada a me olhar no espelho, a ver minha região íntima. Era bota absorvente ali, tá tudo certo. Isso é uma coisa que vai acontecer com você todos os meses. Mas não é só isso, né? O nosso corpo muda, a gente tem uma série de questões. E eu também fui assim, na guerra também. Seja o que Deus quiser, vamos lá. Tive essas aulas de biologia, na época, né, biológico falando. Então, reprodução, ISTs, e é isso, não fiquei grávida. Mas É isso. imagina, clitóris, eu soube o que era isso depois que eu comecei a trabalhar e me informar com a dona Coelha. Masturbação, meu Deus do céu, isso é coisa de menino. Isso é coisa de bruxa. Nós, afinal de contas, somos todas bruxas, né? Então, é uma coisa muito doida isso. E a gente tem fases de educação sexual na infância, na juventude, na adolescência. E eu gosto muito de pensar que com os meus filhos, eu tenho livros que eu já compro, eu estudo muito sobre isso, porque eu, de fato, quero trazer uma educação sexual para os meus filhos, para que eles saibam o que é prazer, o que é clitóris, que tá tudo bem você ter prazer, né? Não é crime nenhum. E quero ser a mãe que dá um vibrador para minha filha de presente, um masturbador para o meu filho, e seguir a vida dessa forma, né? Tem que ser encarada de uma forma... o corpo, né? O nosso corpo ele tem que ser encarado principalmente para as mulheres, né? A gente tem que encarar o nosso corpo de uma forma mais generosa, né? Porque com tudo que a gente já carrega, né, Nathalie? Tipo, da história de você ter que ser... Já tem o padrão de beleza, né? Que você tem que você é pressionado a manter aquilo ali, né? Da história de você ser magra, você tem que ser de tal forma, de tal outra, você tem que ter não sei o quê. E além de tudo, você ainda tem essa história de crescer não tendo esse estímulo a conhecer o seu corpo, né? Que você vai conhecer. Quem tem a oportunidade de conhecer mais maduro, mais velho, tá super na vantagem. Igual nós que conhecemos na guerra. Né? E na guerra a gente foi se aperfeiçoando nas batalhas. Não é isso? A gente foi se aperfeiçoando nas batalhas. Mas tem mulher que não. Tem mulher que cresceu com essa falta de informação e que continua com essa história de não conhecer e não enxergar o próprio corpo com generosidade, né? Porque aquela região da vulva, né, que a gente já falou sobre isso aqui, a gente achou que fosse ser uma explosão de comentários quando a gente fez um podcast sobre a vulva, que era uma pessoa te contando o que ela era, dizendo todas as terminações nervosas que você tem à sua disposição ali e como que você podia usar isso pro seu prazer. Eu achei que fosse uma explosão da mulherada falando, é isso aí. A gente achou, né, que a galera ia compartilhar, que a galera ia enlouquecer. E a gente entendeu que a galera ainda tá ali muito presa à história de você. Gente, é tão louco isso. Eu, há um tempo atrás, comecei a ler, já tem um tempo, já tem uns anos isso. Comecei a ler alguns livros eróticos com umas amigas, tipo um clube do livro. Os livros eram muito ruins. Mas a gente se divertia ali, comentando sobre o que nos incomodava. Até o que nos incomodava muito era o padrão, o homem garanhão, a mulher uma bobinha. Mas a parte, isso nos interessa. A parte que nos interessava era realmente o vamos ver. Mas assim,
precisava... É difícil você discutir isso com outras mulheres. A gente discutia aquilo ali num grupinho, como se a gente estivesse fazendo algo errado, entendeu? E não é, né? É tudo muito escondido, muito cheio de pudor. E sabe que a gente tem umas experiências, eu já fiz algumas lives justamente falando sobre vulva, falando sobre a nossa intimidade. E sim, tem esse retorno de mulheres que gostam de conversar e tudo mais. Inclusive, elas falavam, poxa, vamos fazer essas lives da meia-noite porque é o nosso espaço e só está aqui quem tá a fim de falar. Mas, quando a gente fazia em horários mais cedo, por exemplo, 8, 9 da noite, sempre vinha alguns homens e também mulheres dizendo, você deveria ter vergonha de falar algo do tipo... Jura? Nossa, você deve ser uma safada. Nossa, que sorte tem o seu marido. Então, assim, as pessoas confundem muito quando a gente fala de sexualidade. E muitas mulheres que talvez tenham vontade de falar, não falam, porque elas vão se sentir apontando o dedo. Então, nossa, vão me julgar. O que vão pensar de mim se eu fizer alguma pergunta? Mas, quando a gente abre esse espaço nos directs e nos e-mails, gente, é maravilhoso. É enriquecedor, é maravilhoso. Eu me sinto muito privilegiada de poder ouvir histórias das intimidades das mulheres, porque nós precisamos ser ouvidas. A gente tem vontade de falar, a gente tem vontade de tirar dúvida, mas a gente não fala, porque a gente tem medo de ser julgada, a gente tem medo de usar um vibrador e de se masturbar, porque aquela amiga vai pensar o quê de mim? Já teve uma mana, né, que a gente chama de relato das manas, que ela contou que ela trabalhava numa loja de sapatos e ela comprou um vibrador com a gente, porque ela estava no processo de autoconhecimento dela. E ela tinha uma colega de trabalho que, na verdade, era uma grande amiga dela. Isso era o que ela pensava. E aí que ela comprou esse toy, pediu pra entregar na loja e foi contar pra essa amiga. E essa amiga falou assim, nossa, você é uma vagabunda. E ela falou, Deus. O quê? Oi? Ela falou, você não tem homem em casa? Que isso? Seu marido... Não sei nem se eu posso falar isso, né? Mas seu marido não faz direito com você? Porque mulher que compra esse tipo de coisa, pra mim, é porque é mal amada. Isso Deus. Vindo de uma mulher pra outra. E aí que ela falou, bom, eu acabei cortando a amizade, eu encerrei a minha amizade com ela, eu não aceito esse tipo de coisa, não é porque eu tenho um sextoy que o meu relacionamento com a minha parceria é ruim. Ela se sentiu super atacada pela própria amiga. Que isso? Me chamou de vagabunda. Fala, acabou comigo, né? Porque eu comprei um sextoy. Então, é muito triste a realidade de quando a gente fala de masturbação e mulheres e esse espaço, gente. É sim. Eu não sei pra Fernanda, assim, nem pra você, Nath, mas eu acho que esse tipo de assunto, né? Falar de como que tá a sua vida sexual com seu namorado, seu marido, é tão delicado que eu acho que eu nunca tive com uma amiga essa conversa. O máximo que acontece é assim, tá bom, não tá, não se entra em detalhe, porque eu acho que além de todo o julgamento, tem também uma questão de performance. As pessoas gostam na sociedade, né? E na sociedade qualquer coisa que é além de dentro de você, no momento atual, né? Tem essa história da performance, né? Quantas vezes você transa por semana? Quer dizer, se assumir que o seu parceiro não te procura 6 meses, você é a derrotada, né? E eu acho que, assim, eu falo por mim, que eu já tive relacionamentos que eu terminei e que foram terminados, né? Independentemente de quem tomou a iniciativa, porque o sexo tinha morrido. E o que eu tenho sabido de gente que não tá transando, e gente nova, de corpo bonito, que posta no Instagram, mas assim, é difícil falar disso, né? E até entre amigos, porque entre amigos você tem que marcar o score ali, não, tipo, eu transo muito, meu marido me procura, meu namorado me procura. Então é complicado, eu acho que você acaba contando isso pra Dona Coelha mesmo, né? É que mesmo em uma roda de amigos, você é julgado, né? Mas as pessoas... Eu tenho a sensação de que as pessoas gostam de se expressar da forma que, não, imagina, eu sou uma boa amiga, eu acolho, eu quero saber. Mas na hora que ela recebe, ela é a primeira a falar, como assim? Nossa, mas tá esquisito isso, gente, isso não é normal, não. Então, como que a pessoa vai se sentir à vontade e acolhida pra falar? E às vezes pra ela tá tudo bem ela transar uma vez a cada 3 meses.
Mas a grama do vizinho é mais verde, né? E tem a história que a Nath falou, que sempre me deu preguiça, da história da performance. Eu sempre enfrentei a minha sexualidade, o sexo, de uma forma muito tranquila. Eu tive fase na minha vida solteira, mesmo solteira, às vezes muito afim e às vezes não. Dependia da minha vida ali, dependia da minha história, dependia se eu tava afim ou não de um cara, dependia de tanta coisa. E hoje casada, também são fases. Já passei por fases já passei por fases menores, que também faz parte da história Eu não converso muito sobre isso hoje, porque eu acho que as pessoas esperam a performance. Eu tenho muita preguiça da performance. Porque eu acho que a gente precisa botar na nossa cabeça que a história da performance ela só existe nos livros eróticos e nos filmes. Sabe? Não existe você querer, a não ser que você tenha algum distúrbio, mas você querer sexo todos os dias, todas as horas, no seu casamento ou no seu relacionamento, entendeu? Isso é mentira. Isso é mentira. E agora, você tá falando dessa história de gente jovem, a gente tá no meio de uma pandemia e que muitas vezes você não tem cabeça para sexo mesmo, não. Porque eu disse para você que a história, que eu acho que passa muito pela cabeça também, que tem uma parte erótica na cabeça também, de você estar disponível, de você estar relaxado, de você estar ali numa boa, que eu acho que às vezes o que vai te resolver na tensão ali é um brinquedinho mesmo, entendeu? Nem é uma rapidinha, nem é uma outra história. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que elas têm que parar de achar que o mundo lá fora é performático, porque ele não é. Sabe? E cobrar isso das pessoas, que isso é muito chato. Isso é mentira. Isso é mentira. Sexo é isso. Vai ter dia que você vai estar explodindo de feliz, você bebeu lá, você tá com seu marido, bora lá, vamos experimentar. E tem dia que você vai passar 3 meses sem falar assim, não tô afim de dormir, que eu tô cansado, eu não tenho saco pra isso, entendeu? Lembrei de um negócio, quero perguntar pra Dona Coelha. Eu tô olhando aqui no seu site mesmo, enquanto a gente fala, mas eu tenho umas amigas que já falaram de um produto que chama Chapachana. Que ele tem, não sei se é o THC ou a cannabis, enfim, alguma substância da maconha na fórmula, não é isso? Na verdade, a gente não trabalha. O que você sabe sobre... Não, eu sei que você não tem, mas assim... O que você sabe disso? Assim, é uma confraria de bruxas ou é uma... As pessoas procuram muito coisas com cannabis. Até teve uma onda faz pouco tempo de lubrificante com cannabis, né? E aqui no Brasil não tem nada disso. Mas eu na última feira da Alemanha do ano passado nós fomos e eu trouxe algumas coisas com cannabis. Nath, eu vou ser muito honesta com você. Não funciona, cara. Aquilo não chapa nada. Eu usei, não gostei não, mas eu queria confirmar. Então... Cara, aquilo é assim, muito esquisito. Não tem, enfim, mas a gente não... Aqui não tem, as pessoas procuram chapachana, procuram tesão de vaca, procuram umas coisas muito esquisitas. Que assim, não são produtos adequados para usar, né? Pode fazer um baita mal para a região íntima, pode dar uma baita alergia. Mas assim, as pessoas procuram bastante. Você não tem noção. Né? As pessoas procuram e a gente acaba conversando e indo por outros caminhos, né? Por uma coisa mais natural, uma coisa mais tranquila e, sabe assim, que realmente seja seguro para a saúde íntima. Mas o pessoal procura bastante. É uma região muito, muito sensível, muito né? Sensível. Não dá pra gente... Eu uma vez que um namorado cismou que a gente tinha que passar Vic Vaporub. Gente, que loucura! Gente, mas as pessoas usam cada coisa. Gente, as pessoas usam Vic Vaporub. E você passou? Eu usei, mas não lembro. Muito nova. Não, tipo céu. Muito nova não, gente, assim, né? Não, eu acho que você não usou, tipo universitária. Até hoje. Não, eu lembro sim. Até hoje. Eu lembro sim. Lembro, mas não lembro da sensação. Eu só lembro que eu usei. Tá certo. Eu acho que dá um geladão, assim. Um geladão, mas o negócio é o pós, né?
que é estranho, talvez. E arde pra caramba, né? As pessoas usam coisas muito doidas, gente. Assim, manteiga pra fazer de lubrificante. Manteiga! Ó, o James balançou a cabecinha. James! Você já passou manteiga em alguma mulher aí? Geleia, manteiga chantilly. Pois é, e leite condensado, essas coisas, gente, pode dar alergia, pode dar candidíase, pode dar tanta coisa. E as pessoas... James tá aqui falando, é verdade, o último tango em Paris. James é muito chique, ele sempre vem com uma referência cinematográfica, tá, gente? Eu que condenei a cabecinha balançando, agora digo que ele escreveu aqui. O último tango em Paris. É verdade, James. É verdade. Ô, Nathalie, o que a mulherada mais compra? Mais gosta? Olha, disparado, sugador de clitóris. Eu ia perguntar mesmo? dele. Ele é o novo preto, né? Assim, ele é a nova sensação. Ele é o novo queridinho e um novo, assim, que já tá aí nas paradas do top 1, assim, já faz quase 2 anos. É mesmo? Assustador. Gente, é uma nova revolução de orgasmos. Vou experimentar. Ô, Nath, eu vou passar o cartão. Vou passar o cartão aqui agora. Assim, né? Vou experimentar. Gente, é muito doido. É uma parada muito doida. O sugador de clitóris, na verdade, ele é pra aquele dia que você ou tá muito de saco cheio da pessoa que você trabalha, ou que você tá muito afim de dar uma rapidinha consigo mesma, fazer aquele sexo com você mesma rapidinho. Por quê? Você chega ao orgasmo com ele em até 30 segundos. Uau! Yeah! É assustador, mas assim, é aquela coisa muito rápida. Você não se curte, você não tem aquele tempo pra você. Tipo, dá uma desestressada rápida, e já voltei pro trabalho, Foi. sabe assim? Foi. Passou. E ele é muito legal pra mulheres que nunca tiveram orgasmo. Ele é muito legal pra você experimentar uma nova sensação de orgasmo. Mulheres que são virgens e não querem, né, se masturbar com penetração, sugador de clitóris. Então, ele é uma grande revolução. As mulheres gostam muito. Hoje a gente já tem uma série de modelos diferentes de sugador de clitóris, em formato de patinho, golfinho, baleinha. Então é bem legal. E ele, ao contrário do que parece, ele não é que ele é um sugador, que ele suga como se fosse um aspirador de pó. Ele emite ondas de pressão no clitóris, que é extremamente sensível. Que maravilha, você não precisa hein? esfregar ou coisa do tipo. É só encostar, gente. Encostou, pronto. Foi. Gente, pra que eu vou entrar no Tinder? Aqui! Mas me conta uma coisa. Parece que tem umas labels, assim, que se você não comprar o top 5 Chanel Dior, não vai adiantar, não vai resolver. Nath, não. Na verdade, tem alguns sugadores que eles começaram... A gente começou a trazer, que a gente brinca que são os sugadores de entrada. Porque os sugadores têm um preço muito alto, a gente tá falando aí de uma faixa de R$500, e ele tem esses sugadores a pilha. Então assim, você nunca usou um sugador, você quer experimentar a sensação, mas não tá afim de deixar um rim, você compra um negocinho mais tranquilo. Entendi. Agora, você já tem o Top 1 Chanel cravejado de diamantes e vai usar um trem desse baratinho, você vai falar, pô, que sacanagem, roubaram meu dinheiro, vou fazer o que com isso daqui? Né? Então, Entendi. Tem fases. Eu gosto de dizer que tem o mais assim de entrada, tem o intermediário e tem o top 1 cravejado Chanel. Que tem que é o tal Satisfyer, é isso? Satisfyer, Satisfyer é o top 1 Chanel cravejado. E ele é incrível. A linha Satisfyer de sugadores é muito grande. Então tem sugador para casal, tem modelo Rabbit que suga e tem penetração ao mesmo tempo, tem sugador com vibração, tem sucção com motores diferentes. Tem uma outra linha que é um bullet de um lado e um sugador do outro, para que 2 mulheres possam usar juntas. Então, enquanto uma estimula o clitóris com vibração, a outra estimula com sucção clitoriana. Legal. Tem uma série de toys com sucção clitoriana, bem diferentões, assim, sabe? Mas é isso. Você encontra vários tipos de acordo com quanto você está disposta a investir no seu prazer. Então, o pobrezinho do Rabbit já foi, porque ele era o preferido da Carrie Bradshaw, né? Pois é. Sex and the City. Sex and the City. O Rabbit ainda é... É que assim, eu particularmente gosto de dizer que toda mulher deveria ter um bullet, um rabbit e um sugador de clitóris. Como é que é? Assim, o bullet, combo. O rabbit e... Ah, tá.
Ok. E o sugador de clitóris. Porque você vai ter várias sensações diferentes com 3 brinquedinhos, que você pode usar de vários jeitos. Que aí você experimenta várias sensações diferentes, você percorre aí por todos os tipos de prazeres, mas depende muito, cada mulher busca uma coisa. O bullet, assim, é muito procurado. Gosto de dar várias dicas com bullet, de você, pós-pandemia, né? Quando a gente vai pra uma balada, coloca no bolso da calça jeans, você tá com a sua parceria, você tá beijando, você tá daquela pegação, naquela fricção doida, você já dá uma diferenciada na sua noite. Você quer sair com um bullet de controle remoto, você vai para um restaurante, você vai para um cinema, uma coisa assim, respeitando, obviamente, as pessoas que estão à sua volta, já é legal. Você tem um sugador na sua bolsa, um dia que você tá irritada, você vai no banheiro, ninguém vai saber o que você tá fazendo, você vai voltar maravilhosa da sua passadinha ali no banheiro. É uma loucura. Uma loucura. Gente, nós estamos caminhando para o final nessa loucura. Ah, não. Como assim? Foi tipo praticamente foi tipo um sugador de clitóris, foi rapidinho. Fernandinha, foi tipo mas extremamente prazeroso, extremamente prazeroso. Satisfyer. Exatamente. Foi muito rápido. Exatamente. Só vai lá, pronto. É isso, gente. Sugador de clitóris nível Chanel. Foi maravilhoso, mas é rápido. Ele já vem todo cravejado de Swarovski. Todo. Vamos às nossas dicas? Dicas Aspirinials. Eu posso dar 2 indicações? Claro! A primeira é que como a gente falou um pouquinho de educação sexual, é uma série que eu particularmente sou apaixonada, que chama Sex Education, na plataforma Netflix. Eu acho que todo mundo deveria assistir, porque é muito legal e aborda todos esses assuntos, né, de uma forma muito gostosa. E um livro que se chama Viva a Vagina. É um livro sensacional, que a gente vê sobre tudo sobre a gente, sobre a nossa vulva, sobre a nossa vagina, sobre o nosso canal. Então, para as mulheres, acho que é uma leitura, assim, obrigatória. Maravilhoso. Ai, gente, eu nunca tenho dica nessa temporada, eu tô péssima. Acho que eu vou repetir pela 18ª. Quantos episódios a gente já tem, James? 50 e quantos? 40? 57. Eu acho que eu vou repetir pela 59ª vez. Um filme que eu amo e que, assim, eu acho que a gente tem que assistir correndo, porque a gente nunca sabe quanto que a Netflix vai tirar ele do catálogo, que é The Art of Loving, que é a história de uma polonesa que foi a primeira mulher a falar sobre orgasmo feminino. Não sei se você já viu, Nathalie, Fernanda, se ela não viu, porque eu já falei tanto na cabeça dela, coitada. Já, é ótimo. E ela naturalmente também adora filmes, pode ter visto, independentemente da minha dica, óbvio. Não, foi por causa da sua dica. Mas é porque eu repito muito que eu acho esse filme foda, assim. É maravilhoso, é sim. E é um filme polonês, né? Você nunca imagina que você vai encontrar umas... E eu depois pesquisei um pouco sobre ela, aquela personagem, aquela mulher existiu mesmo, né? Claro que com direito a todo o romance que o cinema traz para contar uma história, né? Mas eu acho muito legal uma pessoa naquela altura da nossa história, né? Tão machista, repressora, conseguir publicar o livro dela e falar de prazer feminino, né? Para tanta gente num país como a Polônia, né? Eu acho maravilhoso. Super filmaço. Em português tem título de novela da tarde, né? A Arte de Amar, entendeu? Maravilhoso. Não que em inglês também seja incrível, mas talvez em polonês seja mais inspirador, né? É isso, gente. Gente, eu na verdade eu quero indicar o blog da Dona Coelha, que eu achei ele muito legal. Os assuntos que vocês abordam, várias coisas que saem um pouco do lugar comum que eu costumo ver, assim. Então eu quero indicar o blog da Dona Coelha, que é a indicação séria. Eu quero indicar 2 podreiras. Já que a gente já falou sobre ele, mas eu quero indicar hoje de verdade. Não é o tipo de, mais uma vez eu falo, esse tipo de
de história, ela só aumenta os estereótipos, inclusive para os homens, mas eu acho que a gente está no momento também de não ficar pensando, questionar muitas coisas, que é 50 tons de cinza, brega, podreira e mais que mistura toda essa coisa que muitas vezes a gente, né, tem vergonha de falar, ou tem vergonha de sentir, ou tem vergonha de experimentar, e eu acho que tá ali. E eu me lembrei aqui agora também, é podreira, tá, gente? Estilo 50 tons de cinza, já tô avisando, contém podreira. Me lembrei de um livro, na época desse ciclo de livros que eu li com as minhas amigas, de livros eróticos e cretinos, que chama Cretino Irresistível. Cretino Irresistível 1 e Cretino Irresistível 2. Não, você não tá falando isso não, você tá zoando. É essa, gente, não tô zoando. Minha vida é essa. Subir Bahia, descer floresta, entendeu? Deixa eu ver a capa desse livro, como é que é? É no Kindle. Cretino Irresistível. É mal escrito. Ele é um cretino, mas as cenas de sexo são maravilhosas. Olha, deixa eu ver se tem umas imagens inspiradoras. Cretino Irresistível 1 e 2. Eu nem lembro o nome da autora, porque eram vários livros podreira, estilo... Christina Lauren. Acho que é isso. Ou Lauren. É alguma coisa assim, gente. Que inclusive deve ser codinome, porque, né? Ela tem vergonha de ter escrito esse livro. Não sei se é uma pessoa com você, mas eu não tenho vergonha de falar que eu li, não. Mas ela tem vergonha de contar que escreveu. Eu sou dessas. Eu leio Guerra e Paz e leio Cretino Irresistível. Cretino Irresistível. Amei. 1 e 2. 1 e 2. Eu acho que se dá prazer, tá tudo certo. Importante a pessoa tá tendo prazer. Não tem certo e errado, não é? Tem coisa que você olha, tem esse livro, você olha e fala assim, não é possível, gente. Não é possível que essa mulher é desse jeito, que ela tá aceitando essas coisas. Mas aí você fala assim, pô, é isso aí, entendeu? O sexo, a cena de sexo, as cenas são maravilhosas. Tem um box aqui com 5 livros desta coleção. Tô pensando em te dar de Natal, amiga. Não, eu já passei dessa fase. Não, eu já São li, 5, tá? Desde que você leu pra agora, já tem 3 novos. Pode ser. Interessou, olha lá. Pode ser, quem sabe. É isso, gente. Ô, gente, então, olha, eu acho que a gente terminou essa temporada como eu comecei. Eu queria agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam firmes e fortes até aqui. James, abre o seu microfone aí, eu quero que você também agradeça. Nath. Fala, James. Ô, Nathalie, fechamos com chave de ouro essa conversa maravilhosa dessa temporada incrível. Espero ter inspirado muitas mulheres, muitos homens também, né? Por que não? Por que não? Foi um prazer, gente. Foi tão gostoso. Foi realmente uma super rapidinha, gostosa. Muito sério. Eu amei. Foi super bom pra mim. Rapidinhas também podem ser gostosas. Como não? Às vezes são maravilhosas. Não é? Não é? Diga, né? James. Muito obrigado, né? Faço minhas as suas palavras, né? Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam nessa temporada. E vamos fazer uma pequena pausa, né? Uma pausazinha. Né? Uma pausazinha. Vamos fazer uma pequena pausa. A gente precisa dar uma descansadinha, né, gente? Assim, isso. parar de pensar em pauta, parar de stalkear pessoas procurando personagens. Porque minha vida é ficar stalkeando essas meninas, entendeu? É isso. E a Fernanda escrevendo esses textos que a pessoa fala assim depois. Nossa, eu queria essa abertura desse programa pra usar como release. Entendeu? Essa é a nossa vida. A gente faz com prazer, mas tem que dar uma pausa. Até o sexo precisa, né, gente? Dar uma descansada. Tem. Descansaremos. Voltaremos em breve com mais alegria e novidades, enfim, e tudo. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Já vamos desejando aqui para vocês. E, gente, a única coisa que a gente pode falar dessa pandemia é que vai passar. Mas enquanto não passa, vamos tentando aí viver da melhor forma possível, tendo nossos pequenos prazeres, sejam eles quais forem, ok?
Muito obrigada. Um grande beijo para vocês e até a próxima temporada. Tchau. Beijo, me liga. Não, beijo não me liga. Tô de férias. Tchau.